E aí, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, o insuperável Davi. Camisa bonita, Fernandinho. Obrigado. É linho isso aí? Pior, Tá parecendo a pior Janja que é lindo, tá? tomando suco de quê mesmo? Kumbu? Como é que é? pior que é lindo. Adoro a esquerda. Ué, mas a esquerda é caviar. Quando ela chega no poder, ela se torna conservadora. Nem que seja Adorei pra aquela conservar foto. a revolução. Tomando aquilo ali, olhando. Olha eu aqui. Nossa, Ué, a gente tem que se tornar conservador depois que pega o Até que poder. toma o poder, né? Deixa ele acabar de fazer a apresentação aí, depois a gente... Nosso magnífico padre, Mas é uma alegria. Esse programa da família brasileira. o nosso sumido, mas já de casa, João Eduardo. obrigado, alegria é minha estar de volta. Muito bom. Quando convida eu venho, né? Sempre assim. Faça. Mas é difícil Quando convida eu ter venho. horário na sua agenda. Que bobagem. É um que cara bobagem. compromissado, né? Ai, ai. Jornalista, né? Jornalista a gente não acha muito fácil. Não acha, é. Tá bom, depois A o ser Padre cobrindo furos, né? depois o Padre Samuel conta a minha vida. pra você. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Falando de Fátima, podemos falar das aparições de Nossa Senhora. E aí, o que vocês acham dessa história? Aconteceu mesmo? Realmente aconteceu? Devemos levar tudo ao pé da letra? Acho que o vocês pessoal do acham, Davi meus deve amigos? gostar um pouquinho menos de Fátima, porque fala mal dos comunistas. Fazer o quê, né? É verdade, ó. O Mas tem recado- Guadalupe, que é indígena. Exatamente. Rezai contra o comunismo. Amém. E aí, João, o que a gente diz? Pode falar. Padroeira das Américas. É, de Padroeira fato. das Américas, né? Uma Índia. Com certeza. Uma Cunhaporã. Uma América mais à esquerda, mas ainda assim ela é padroeira. Uai. Maria, eu acho que não vou falhar no termo, mas o Padre Samuel pode me corrigir como bom teólogo que é. Eu tenho certeza que você vai dizer certíssimo. Maria é a onipotência suplicante. Já ouviu esse termo, pai? Claro. É um dos mais belos quando a gente vai dizer de Maria, né? Quer dizer Porque que ela tudo pode pedir. ela tudo pode pedir a Deus. Então acho que o que mais chama a atenção de Maria é porque ela roga a Deus, né? Acho que há um momento do Alto da Compadecida que eu tenho citado demais nos últimos tempos, não sei porquê, mas tenho citado muito. Tá chegando Esse ano dois. sai exatamente. Final do ano tem um dois. Eu cheguei a entrevistar recentemente mais um Westergaard. Foi uma entrevista maravilhosa no Palácio da Liberdade, depois Ele eu é vou compartilhar. fantástico, né? Ele é Lembra do Paulo fantástico. Outram destacando esse menino vai ser coisa boa. Não, ele é fantástico, né? E E na o hora... Rodrigo Santoro. Também. O Paulo Outram fez uma... Digo, não interpretando o Alto da Compadecida, mas Paulo Outram falando que era duas expressões jovens, né? Do que havia de melhor. Paulo Outram foi gigante, né? Claro. E ele falou dos dois à época, mas... Justamente. E eu me recordo que ao conversar com o Matheus, eu me lembrava de alguns trechos do Alto da Compadecida, até para poder ter fórmulas para perguntá-lo. E eu me via muito naquela cena de Maria, interpretada brilhantemente pela Fernanda Montenegro, quando ela abre os braços e aparece o fundo do manto e ela fala assim, olha, na oração da Ave Maria, os homens pedem para que eu rogue por eles. E eu rogo. E eu achei tão bacana ela falando em primeira pessoa. Ela traduz a alma do brasileiro, dá um dos fé do... poucos momentos em que me dá lágrimas nos olhos. Quando eu vejo esse filme, quando eu vejo essa parte. A cena é linda, né? É uma cena bonita. Porque Maria é isso. É. Maria é isso. Ela... Alguém que tá mais perto de nós. Ela é da tão Jogrila. ela suplica tanto a Deus, ela se faz tão humilde perante o sagrado, o divino, que ela se torna onipotente. Por isso, Claro. onipotente suplicante, ela pode qualquer coisa em Deus. Em Deus. Claro. Ela pode qualquer coisa em Deus. Isso mesmo. Então, quando a gente vê... Sou com os protestantes. É. Tô brincando. Que me- Então é o programa da paz. Nem tão brincadeira é. Eu sim, eu vou perder meu emprego. Que me perdoem os protestantes, mas Maria é fundamental. Parafraseando E Vinícius nós de Moraes. estamos brincando também, é claro, Nós né? estamos- é. Hoje nós temos linhas mais maduras no protestantismo. É, graças a Deus. Mas viva o Nós nosso... estragando já. Mas quando a gente fala de aparições de Maria, eu acho que a primeira palavra que nós precisamos ter é uma palavra que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender e de usar na vida, que se chama cautela. Cautela é uma palavra... Prudência e água benta, todo mundo Prudência. toma quanto aguenta. Tipo essa que você benzeu pro bebê. A gente precisa de ter um pouco de cautela, porque o sagrado... Não, deixa eu Pensa falar. aí também que precisa. O sagrado, ele não acontece da noite pro dia, seja qualquer tipo dele, né? Agora eu tô falando nem de igreja católica, eu tô falando do sagrado. Eu tô fazendo uma especialização na PUC, agora em religiões,
E quando a gente pensa na visão do sagrado, ele não acontece da noite para o dia, ele tem uma história. E às vezes a gente quer engolir esse sagrado, né? Então a gente às vezes vê um fenômeno, fulano de tal, vamos ali em tal lugar porque Nossa Senhora aparece ali. Vamos em tal lugar porque santo tal sentou naquele lugar ali e tal. É bonito? É da fé? É da piedade? Na maioria das vezes é. Mas a gente precisa ter um olhar mais clínico e às vezes um olhar de prudência para a gente não sair, talvez, sem querer, enganando as pessoas, né? Então, eu acho que isso é um bom termo, né? Maria... Claro. Estão vendendo algo em cima, é isso que você quer dizer? Aí é isso que eu tô dizendo. O dinheiro vem depois. O dinheiro vem depois. Eu acho que é uma questão de prudência. Eu acho que todas as vezes que a gente vai lidar com o sagrado, a gente precisa ser prudente. Porque o sagrado, ele não vai mover só você. Ele vai mover as outras pessoas. Então, a responsabilidade que a gente tem sobre os outros precisa ser levada em consideração quando a gente vai tentar pensar uma coisa. Por exemplo, aqui próximo a Belo Horizonte, eu não vou dizer o lugar não, porque eu não tô a fim de apanhar na internet. Nem eu. Entendeu? Não tô afim. Mas Não tô afim. Eu não tô na internet mesmo. Não tô afim. Não tô afim. Eles botam fogo na gente. Bota fogo e bate na gente, chama a gente de tudo quanto é nome, que eu não vou dizer aqui. Poderia até dizer, mas não vou. Há um lugar próximo aqui em Belo Horizonte que vão milhões e milhões de caravanas. Tem padres que celebram lá. Diz que Nossa Senhora aparece lá. Entendeu? Aí você aí você procura os documentos oficiais da Arquidiocese de Belo Horizonte. Não há um documento da Arquidiocese de Belo Horizonte reconhecendo esse lugar como lugar de culto. E esse lugar é chamado de santuário. Isso é um problema. Por quê? A própria presença Fala nos bastidores. a própria presença dos sacerdotes em um local como esse Chancela pode levar o povo, chancela de alguma forma uma coisa que pode não ser verdade. Pode não ser verdade. Quem sou eu para dizer que Nossa Senhora não aparece lá? Claro. Eu não posso dizer, mas eu também não posso dizer que aparece. Claro. Entendeu? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas coisas para a gente não levar as pessoas ao erro. Porque sem querer a gente acaba fazendo o outro errar. Essa semana eu fui pregar em um grupo de oração, numa paróquia qualquer aqui de Belo Horizonte, e a palavra que me deram foi uma palavra da primeira carta de São Pedro, em que Pedro, nos discursos que ele faz preso, ele fala mais ou menos assim: olha, Jesus é a pedra angular, mas para aqueles que não acreditam, Jesus é a pedra de tropeço. Agora, qual Jesus que você anda seguindo? É o Jesus que é pedra de tropeço para os outros, ou que é a pedra angular, que é a pedra da Páscoa dessa ressurreição que a gente está A vivendo? Maria, né? Qual é a Nossa Senhora que ele está seguindo? Aquela Maria Bi? Justamente. A Maria da fé da igreja? E essa ou a Maria, mil E vezes essa Maria? cautela, né, de evitar cair nesse tipo de erro, isso é uma coisa mais moderna, uma coisa mais nova na igreja, ou isso foi uma cautela que sempre teve? Eu acredito que depois de um tempo, quando você começou a ter mais influência dos movimentos devocionais, a igreja passou a ter um pouco mais de cautela. Agora, já houve momentos, a nossa tradição mineira, por exemplo, das confrarias e por aí vai, ela deixa muito claro que nem sempre a igreja teve controle desses fenômenos. Ainda hoje nós temos igrejas que nem pertencem às paróquias, elas pertencem às irmandades e por aí Muito vai. comum aqui na nossa região. Temos Claro, várias. aqui pertinho. Então a igreja não consegue ter muito controle desses fenômenos, sobretudo se forem relacionados à Nossa Senhora. E aí que é um negócio que Nossa Senhora apareceu, que viu, a igreja não... Então, a igreja não... Você tá dizendo que a igreja não aprova essas aparições? Não, ela tem que, de alguma forma, dar chancelas em diversos níveis. Justamente. Os diocesanos, por exemplo, e, sobretudo, no caso de aparições, a igreja não vai dizer que é obrigatório, ou ela não vai dizer que é estritamente importante, ela diz, é digna de fé. Então, isso. Ela Já foi obrigada a fazer isso porque já estava na boca do Fátima. povo. Ou todos eles- Fátima. A igreja tem resistência com isso. O magistério, o núcleo duro, ele tem resistência com isso. Porque você dá a chancela e daqui a pouco o vidente fica rico. Ou descobre que teve lá uma paranoia, ou acontece alguma coisa lá que desequilibra o processo inteiro. Então a igreja tem muita reticência com isso. Vejam os papas falando do segredo de Fátima, sobretudo Bento XVI, começa, entendeu? Eles ficam meio assim, mas em alguns casos eles dizem é digno de fé, quer dizer, é uma revelação que foi averiguada, atestou-se a santidade, sobretudo dos videntes, e essa revelação particular está convergindo para a revelação constitutiva, que é aquela da Bíblia e das Escrituras. Então, é digno de fé. E existe algum tipo de aparição que, na verdade, não houve e a igreja teve que engolir?
Ah, tem uma aí que ela tá assim, meio assim, que é Medjugorje. Ela tá meio assim, entendeu? Esse negócio aí tem 30 anos, Não, é porque- ela tá meio assim, né? Não entra Ó, na mas minha agora nós cabeça. vamos apanhar. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Isso aí eu posso dizer como jornalista, né? Antes de ser católico, posso dizer como jornalista. Não entra na minha cabeça uma divindade aparecer para as mesmas pessoas 30 anos seguidos. Isso não entra na minha Não, cabeça. pera aí. Como é que é? Perdido, vamos lá. Já que não quer dar nome aos bois, vai dando Porque, milagre. de regra, as aparições elas são mais pontuais. Então, apareceu pontualmente, ela comunica uma mensagem, por aí vai. Nossa Senhora de Medjugorje parece que ela gosta de falar um pouquinho mais, entendeu? E aí ela vai falando. E ela fala todo dia, na mesma hora, para as mesmas pessoas. Café com Nossa Senhora. De café com a Nossa Senhora. E tem gente lá que ganha dinheiro. Ganha dinheiro com isso. Entendeu? Então a igreja começa a ver. Um bom atestado da autenticidade dos videntes é se eles terminam a vida entendeu? Fulminados. Quer dizer. Para não dizer outra. Exatamente. Porque é um atestado, olha, se a própria pessoa não se beneficiou daquilo, não enriqueceu, até sofreu, como foi o caso dos pastorinhos, por exemplo. Claro. Fica a Lúcia até o fim, né? Até o final. Jacinto e Francisco, e por aí vai, né? Então a igreja diz, olha para a vida desses meninos aí. É importante lembrar que as aparições em Fátima, elas começam no ano de 1917, que é o primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Não, e que coincide a crítica de Maria, vamos dizer assim, né? A crítica que falava contemporânea, né? Claro. Falar que a senhora é crítica é uma coisa muito interessante, uma violência filosófica, né? Quer dizer, os alertas de Maria durante o período, né? Eles coincidem com o movimento, a ascensão do comunismo na Rússia. Justamente. E ela alerta, sobretudo, sobre isso. O que é muito curioso. Que se creia, não, eu não creio, elas brujas, pero que elas vai. Como é que aqueles meninos lá do fundo do poço, lá de Portugal, Do nada. Cova da Ilha, poderiam Cova ter da noção disso. É igual o caso, por exemplo, para citar de uma aparição, que eu acho que ela é muito curiosa, que é o caso de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette. Porque Santa Bernadette é burra como uma porta. E a Nossa Senhora aparece pra ela, vai lá falar pro padre. Esse padre vai apanhar. Ela era burra mesmo, ela é Esse burra. padre apanha. Vou te dar um exemplo agora. Aí ela vai e fala pro padre. O padre não acredita. Aí ela vai e volta pra Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora vira pra ela e fala assim, vai dizer isso aqui pro padre. Ela fala um dialeto, vai dizer assim, Je suis Immaculée Conception. E ela vai, Je suis Immaculée. Na hora que ela chega na porta, vai falar pro padre assim, Je suis Immaculée Conception. O padre dá um tapa na cara dela. Que heresia, porque ela diz em francês, eu sou a Imaculada Conceição. Aí ela volta pra Nossa Senhora coloca a mão na cara e começa assim, meu Deus, o que é essa menina? Sabe Aí que ela vai... Também é aquele episódio do Chaves que um vai falar pro outro. Vai. E Aí bate ela no... volta pro padre, e aí o padre começa a acreditar. Porque como é que uma menina no subúrbio da França está apresentando Maria dizendo isso? É um debate teológico ainda não declarado como dogma. Então aí se entende. Uma menina do subúrbio, né, uma região ali da França, tem uma revelação dessa, aí a veracidade... Guadalupe também foi... Exato. Então, quer dizer, o contraditório e até Sempre o próprio, tem lugar. E o próprio Sempre tem lugar. sofrimento do vidente geralmente atesta que tem alguma coisa ali interessante. E a gente vai pegar as histórias das aparições, por exemplo, quando a gente pega as aparições no Brasil, a gente tem o caso de Simbres, em Pernambuco, né? Que é Nossa Senhora das Graças. Que Gosto da América Latina, hein? ela Gosta. Gosto, hein? Aí, ela é vermelha. aí você vai. Ela é vermelha. Para não atrapalhar ele, para não atrapalhar aí, vamos dizer, gosta pela espiritualidade ou Freud explica? Vou deixar aberto, né? Pode explicar. Mas as aparições em Simbres, que são pouco conhecidas, mas que agora têm aparecido mais aí por conta de alguns sacerdotes que são youtubers, né? Etc. O pároco do Brasil, Padre Paulo Ricardo. Vamos falar, arrebenta com esse negócio aí mesmo? Processa de todo mundo. Olha que o canal dele é maior que o nosso, hein? Gosto do Padre Paulo Ricardo. Eu posso falar, a gente pode falar dele agora porque eu sendo Dom Bosco é pior. Aí agora, eu tô falando. Não, mas gosto. Processo, vou, cadê o WhatsApp? vou dizer que gosto do Padre Paulo Ricardo. Tem algumas posturas que ele tem não me agradam um tanto, mas algumas coisas que ele diz eu gosto. Filtro, né? A gente tem que filtrar, né? Na igreja, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos de igreja católica atuando precisamos filtrar o que os nossos pastores dizem. Então tem lugar pra Mato Grosso, tem lugar pro caminhão da CUT. Justamente. MST e lá mesmo. Samuel tem o poder de me desconcertar. Ele me desconcerta. Mas, voltando a Simbres, é uma aparição que acontece ali em meados dos anos 1950 e a vidente fica
morre idosa, né? E essas aparições de Nossa Senhora das Graças que já aparecem no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente vai pegar as aparições de Maria, elas estão sempre contextualizadas em momentos de crise. Claro. Maria nunca aparece em momentos fáceis, né? Maria aparece em Fátima, em meio à Primeira Guerra. Aparece no Brasil em Simbres, num contexto de Segunda Guerra. Aparece em Lourdes, na França, em meio à Revolução Industrial, a pobreza, né? Aparece em Guadalupe com uma guerra entre os espanhóis e os indígenas. A guerra, né? A conquista, né? Das últimas hierarquias indígenas, né? Que aparecem lá na região do México. Então Maria sempre está envolta, as aparições de Maria, elas estão sempre envoltas à crise, às guerras, né? E elas sempre... As discussões conciliares. E elas sempre nos aparecem com respostas apaziguadoras, né? Maria sempre E aparece... ela apareceu por esses dias aí, gente? Aqui em Belo Horizonte dizem, né? Vai precisar aparecer por esses dias aí. Então, porque o pau tá comendo lá fora. Não é difícil, né? Não tem quem não esteja se matando. Mas você fala em qual você está fazendo alusão a qual situação? Ué, a Rússia comendo. Ela já avisou, não escutaram ela há 100 anos. Ela já falou que ia segurar o Israel Stalin. querendo matar todo mundo, é todo mundo querendo matar Claro, Israel. ela já tinha falado há muito tempo lá, velho. Maria, para nós que somos católicos, como eu disse no início, é essa onipotência suplicante que sempre aparece nos momentos que nós precisamos, né? Eu sou cristão do terço. Eu não sei vocês, mas eu gosto de rezar o terço. Gosto. Não acho igual certas pessoas aí acham, né? Que é uma oração monótona, paradoxal. É É a a oração do povo, né? oração do povo. E a minha fé veio do povo. Então eu ando com o terço mesmo, rezo o terço, e quem tá acostumado... Fé que não veio do povo, vem de gabinete. E é fé ultrajante. É fé que tem A gente tira interesse. uma foto, entra no nosso carro e vai embora. Essa é fé que tem interesse, né? Então, a fé que eu fui criado e que nós aqui creio, não fomos criados nessa fé interessada, né? Nós fomos criados na fé desinteressada, na fé pela fé. Nós amamos a nossa fé assim. Então, a gente passa a mão no terço e reza porque a gente tem fé em Nossa Senhora. Mas, como eu disse, né? A fé, ela precisa estar contextualizada e ela precisa ser vivenciada num contexto de pés no chão, né? A nossa fé, ela não pode ser alienada. E às vezes, a gente acaba caindo e jogando a nossa fé num ponto que não é bom, num ponto que vai fazer a gente se tornar alienado. Esse que é o problema dessas famosas aparições. O pieguismo entra muito nessa questão, né? A ênfase demasiada nos sentimentos. O fato de você ter determinadas experiências com os santos que acabam tirando o lugar de Cristo, para citar algo que a gente escuta muito na teologia, né? Tirando o cristocentrismo, né? Justamente. Colocam outras questões, né? E, claro, isso tem relações problemáticas, né? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos aí um grande fenômeno ligado à Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, Inclusive a rainha do Brasil. E eu quero até fazer um comentário Imperatriz. sobre isso, que o Papa Francisco veio aqui em 2013. Aí o cerimonial do Vaticano, isso os vaticanistas comentam isso nos cafés. Eu tenho uns amigos vaticanistas, eu não me considero como tal, não, talvez um dia seja. Mas eu tenho amigos vaticanistas que são os depois jornalistas. que morreu o Silvanei, você vai pra lá pro lugar dele. Não, o Silvanei é bom demais. Meu amigo querido, Tá gosto matando muito o dele. cara. Silvanei é a voz do Vaticano no Brasil, de forma muito bonita, faz o trabalho dele. Agora, os vaticanistas que conheço, eles contam que quando o Papa Francisco veio ao Brasil em 2013, quando repassaram ele o cerimonial da missa em Aparecida, que seria antes da Jornada Mundial da Juventude, ele pegou o cerimonial, leu e na hora que chegou na consagração a Nossa Senhora Aparecida, ele apontou o dedo e falou: há algo errado. Há algo errado. Aí ele sublinhou algumas coisas e fez uma troca de alguns termos, né? Onde, na visão dele, Maria aparecia mais que a Cristo. Ah, interessante. Tanto que quando você pega, logo após a visita do Papa em 2013, o Santuário Nacional fez uma modificação, né, na consagração para que esse cristocentrismo ficasse evidente na consagração. Porque quando a gente fala consagração a Nossa Senhora, isso é uma coisa que eu tenho dito muito nos lugares que eu tenho pregado.
Quando a gente diz consagração à Nossa Senhora, nós não estamos nos consagrando a Nossa Senhora. Isso, é a Nós consagração estamos nos ao consagrando Cristo, a Jesus Cristo sabedoria encarnada. pela intercessão de Maria. Isso, fala pro povo que tem cadeia no braço aí. Então, é muito bonito. Isso muito nós estamos citando Luiz Maria Grão de Montfort, que eu não acho que era um aluno de Paulo Freire. Justamente. A consagração à Nossa Senhora, a consagração à Nossa Senhora, a consagração a um santo, porque agora tá aparecendo até a consagração a São José. É mesmo? É. Isso eu não sabia. Já tem padre aí que reza a consagração a São José. Olha só. Então, assim, é bonito você se consagrar a um santo, é bonito Claro. você consagrar a Maria? É, mas tem que ser a Jesus por ele, porque eles são instrumentos. Quando eu me consagro ao santo pelo santo, a Maria por Maria, vai ser algo bonito? Vai ter a minha fé? Vai, mas não vai atingir o objetivo principal, que é a consagração a Cristo através por Maria, ou a consagração a Cristo por São José, que são os caminhos, porque eles na vida, aqui na Terra, eles foram instrumentos, eles queriam que os outros se consagrassem. Vocês não Simplesmente acham que isso acaba corroborando aí com os argumentos dos protestantes de que nós somos idólatras, de que nós somos hereges, de que nós, na verdade, não somos cristãos? Mas aí é uma falta de catequese que começa dos nossos padres. É. Porque os nossos Mas padres também- incentivam essas coisas às vezes. Mas como não incentivar se precisa fazer igreja, construir igreja, se precisa fazer dízimo. santuário, entendeu? Aí nós vamos, desculpe. aí nós vamos entrar numa seara, padre. que é complicada. Coloca aí, coloca Qual fora, que é a né? necessidade? Exatamente. Como que nós vamos lidar com o nosso cristianismo? Como que a Igreja Católica está lidando com o cristianismo Porque dela eu hoje? diferenciei isso, o protestante enche a igreja porque ele fala de prosperidade, a gente enche porque fala de Maria. Gente, Mas a gente pode falar de Maria. tô dizendo que é errado não, e nem tô querendo dizer que se faz isso pra poder enriquecer e Não, por aí claro. vai. Mas a devoção dá dinheiro, gente. Não, sim, Mas mas- igreja que nunca termina. Mas eu acho que a gente. Só que eu acho. Temos exemplos, né? Mas eu acho que a igreja precisa começar a trabalhar a catequese com as pessoas. nas Claro, missas. claro. Porque a nossa catequese está defasada. Mas o povo quer, João? Essa que é a minha dúvida. Não, o povo não As quer. pessoas querem, elas querem serem ensinadas a terem uma catequese de verdade, ou elas querem ter aquele ritual quase que de superstição de uma vez por ano ou de tempo em tempo ir num lugar. Até porque a catequese, será que não acabaria com toda a beleza É isso que eu da tô coisa? dizendo. E eu não tô dizendo que é ruim, não. Eu não tô querendo dizer que isso é ruim. Eu não tô querendo desmerecer a fé das pessoas e nem desmerecer os espaços. Às vezes eu falo isso com os pastores, ai, é porque não tá falando mal da devoção. Não. O que eu tô querendo dizer é que a César é o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né, a velho. gente não pode esquecer, né, que tem aí um lugar que costuma banhar a imagem de Cristo com cachaça, aquela cachaça fica bento. E aí, tem espaço na catequese para isso? Então, mas aí. Adoro esse lugar, inclusive, tá? Um beijo pra vocês. Mas Vocês estão muito enigmáticos. Exato. Mas o que acontece- Aqui a questão. Mas o que acontece é o seguinte: eu acho que o Padre Samuel, que tem uma mesma linha de raciocínio parecida com a minha, acho que a gente vai conseguir celebrar esse acordo, né? Nós precisamos começar a viver um tempo na igreja onde a gente consiga ouvir e, ao mesmo tempo, catequizar e chegar num denominador comum. Nós seremos perfeitos? Nós seremos perfeitos? Não seremos, porque no Brasil nós temos a chamada piedade popular e é o que alimenta a igreja. A E piedade popular. são dois rios, tipo Rio Negro e Solimões. Justamente. Quer dizer, eles não se misturam. Eles não se misturam, mas eles convergem, mas não se misturam. Você vê nitidamente na paróquia, eu acho assim, vamos citar aqui com todo respeito, mas o Santuário de Aparecida, para mim, é o paradigma disso. Ocorre lá, agora o negócio vai apertar. A Conferência dos Bispos faz um documento lindo sobre liturgia. Na festa da padroeira, um carro alegórico com uma pessoa amassando um pão. Aí os bispos falam, não pode. Na hora de fazer lá na festa da padroeira, não tô dizendo que tá errado, eu acho que tá bom mesmo. Eu acho A gente vai deixar nas descrições do vídeo o currículo do Padre Samuel que ele vai precisar. Tá? A gente vai deixar já. Entendeu? Eu acho que é bonito, eu não acho que é ruim, não. Eu acho Não, que é bonito. A expressão do povo não é muito a minha praia, todo mundo que me conhece sabe muito bem disso, mas eu não vejo com maus olhos. Mas é uma esquizofrenia. Tem duas coisas paralelas que caminham aqui. Mas- Porque aos amigos tudo, aos inimigos nada. Mas é o que eu volto a repetir. Nós precisamos trabalhar a convergência da fé. Não tem como, no Brasil, a gente trabalhar separadamente as questões relacionadas à liturgia, à catequese e à fé, excluindo a piedade. Claro. Não tem como. Claro. Elas estão alinhadas. E elas... muitos violentam a piedade. Justamente. Imagina um Criticando Brasil sem Círio de Nazaré, imagina um Claro. Brasil sem Congado. Imagina Minas sem a Serra da Piedade. É um Brasil sem mãe. É um Brasil sem mãe. Uma mina sem mãe é um Brasil sem mãe. Então é o seguinte. Então
tira aquele portão, ué. Eu vou te falar, viu? Isso é invasão de propriedade privada. A Serra é da Mitra, já falaram. Aqui, ó, eu bato mesmo. Fala mal de Aparecida, daqui não. Tá no Aqui quintal, você deixa. tá no quintal nosso, tá falando mal da gente. Ai, ai. Olha a oração de Nossa Senhora da Piedade composta pelo nosso arcebispo. Eu tenho certeza que o Papa não cortaria nada lá. Ó, mas para concluir aqui, pelo menos essa parte, olha, a gente, enquanto a igreja não trabalhar a convergência, a catequese, a liturgia de uma forma única e começar a colocar na cabeça das pessoas, que, olha, a gente pode caminhar junto com essas coisas, cada um no seu quadrado. Mas o que eu penso? Desculpa a interrupção. Não, eu claro. acho que a piedade é um caminho natural porque o cristianismo é muito abstrato para as pessoas darem conta. Então acho que é isso que Principalmente o cristianismo católico. Isso. Eu acho que é o que a piedade popular joga isso na cara do E é o teólogo. cristianismo que Sim. importa. Porque você entender sobre sacramentos, liturgia e Bíblia é muito difícil. É difícil. Agora, você entender que você passa na frente de uma imagem e recebe consolo, cura, é muito mais fácil. Tô querendo dizer que isso é ruim. Até porque Nem que é inválido. é disso que o brasileiro... Não, é católico é muito É difícil. que o brasileiro gosta. E é disso que o brasileiro gosta. A gente precisa. Eu não, sinceramente, claro. eu não preciso dar conta daquele livro imenso que vocês têm. Eu preciso só olhar pra porque ela vai me ajudar. Valeu, Nossa Senhora. Mas eu acho que o mais legal de Adoro. rezar... Isso é meio paradoxal, mas eu vou Muito. dizer. Mas eu vou dizer. Eu acho que o mais legal no rezar é saber por que e como rezar. Porque rezar é muito fácil. Agora, saber como e por que rezar... Mas é por isso que eu tô dizendo, será que o povo quer saber? Entendeu? É porque eu tô dizendo, será que o povo quer saber? Eu vejo, por exemplo, nos santuários, e até já sofri muito pessoalmente com isso, mas depois já estou indo pro meu terceiro santuário, aprendi... Nossa, a ver, sei, hein? Já aprendi a Homem ver... rodado, né? Aprendi a ver com olhos de bastante Vamos pedir música respeito e vendo a beleza do Deus que se manifesta ali. Mas a questão é o seguinte, será que as pessoas querem fazer esse processo? Eu acho que não. Você tem uma data todo ano para ir no santuário tal e receber a graça tal. E é muito... Olha os famosos Gente, que vão nesses sinceramente, grandes santuários. gente. Não é desfazendo do nosso Político. povo. Não, Bolsonaro foi em Aparecida. a gente viu o que deu lá, né? Que o bicho quase apanhou. Mas o povo... Do Orlando Quase quebraram a... Vovô. Você vê, né? É um povo de Vamos direita. Aqui, Vamos agora e um abençoar os detalhe pobres. importante. Fiquem de pé, irmãos que são pobres. A Aparecida é uma arquidiocese tão difícil, que Dom Orlando não conseguiu renunciar. Ele vai ter que ficar até os 80 o Papa anos, Francisco porque o Papa não conseguiu um perfil de bispo para assumir a Aparecida. Mas você tava Nós falando? temos um aqui também. Já vai por aí. Daqui a algum tempo, né? Não, nossa. Vai lá, vai. Mas eu tava falando, Vamos, Samuel. gente, não é desfazendo da nossa população, porque eu estou inserido nela. A gente não tem intelecto pra isso, não. Eu acho que aqui... Não. Temos intelecto pra isso. Tá? Se eu enquanto pessoa, né, que pelo menos fiz faculdade, não que isso me garanta alguma coisa além. Nós não estamos desmerecendo. Não estamos desmerecendo. Claro. Mas a gente não tem. E sinceramente, a maioria das pessoas não precisam. E A gente não precisa. e talvez nem seja. Acho que talvez nem precise ter. Aí quer dizer, a pessoa vai lá procurando consulta, você tá com um livro dessa grossura, Isso. vermelho com uma ovelhinha, com uma cruz. Mas é o que eu Pra estou dizendo. O que eu vou fazer com isso? Mas o que eu estou dizendo é justamente isso. A fé precisa ser trabalhada num regime de convergência. Ela precisa convergir para algo. Então, eu acho que parte muito das... Eu acho que um dos problemas disso aí, já entrando numa outra seara também, porque acaba que um assunto leva a outro, eu acho que a formação dos nossos padres, ela precisa começar a contemplar a piedade. Porque ela não contempla a piedade. E Ela não talvez contempla a até piedade. com- Eu tenho amigos padres, não te cortando, padre, mas Não, eu que tenho tava. eu tenho amigos sacerdotes que chegaram em algumas paróquias e viram aquelas manifestações, como por exemplo, Congado, né? Algumas paróquias aí, os reisados, né? Algumas manifestações que se assemelham até às Marujada, matrizes africanas, marujadas e tal. E talvez eles falaram assim. isso é que gere um pouco também. E eles chegavam e falavam assim: e eu não quero isso na minha paróquia. Eu passei isso com um amigo que assumiu uma paróquia no interior de Minas aí. Ele falou assim: nossa, eu não quero isso na minha paróquia. Eu falei: olha, eu se fosse você não dizia isso, porque na hora que você falar pra esse povo que você não quer isso aí, Vão é te perigoso matar. eles não quererem você. Entendeu? Tá mais fácil você Tá mais fácil do você que sair do que eles. Então, ficar quietinho no seu canto aí, celebra numa boa e deixa o povo fazer Nós a festa. tivemos uma situação semelhante, sei lá. Ó, você vai arrumar Nossa, confusão. Não, Vai tomar não, tiro. o negócio é o seguinte: é. padre tem que compreender
O padre tem que compreender. A piedade faz parte? Faz parte. Acreditar em Maria, acreditar nas aparições dela? Às vezes faz parte. Dependendo do lugar que ele está, às vezes ele vai ser levado a participar disso. E a mediação que o povo tem de fé. E a mediação que o povo tem de fé. Agora, para nós que estamos na linha de frente e que arrebanhamos as pessoas, né? Quando eu digo arrebanhamos é porque a gente usa microfones assim, e quando a gente usa microfone, há um filósofo do jornalismo que diz: quem tem um microfone tem o poder. Eu acredito muito nisso. Claro. É por isso que os grandes empresários compram grandes redes de transmissão. É verdade. É verdade. Muito A bem. Igreja Católica não costuma fazer isso. Ah, não, imagina. Não, que isso, imagina. Pequeno exemplo. Eu nem vou dizer dos embrólios que ela arruma pra poder transmitir. Não é um grande problema. O que acontece? A gente que tá com o microfone na mão, que tem o poder, e nós que somos religiosos, assim, entre aspas, né? Fora os padres, os leigos que são mais atuantes, a gente precisa compreender que uma boa catequese do povo é a nossa garantia de salvação. Eu acredito em céu, sabe, padre? Eu acredito em céu, em escadinha, Eu também em São tô aqui Pedro. nessa bodega por causa de Isso. porque Eu acredito em céu, eu acredito em São Pedro abre porta. Acredito no inferno Eu também. acredito Então, em tanto de gente inferno. tá candidato pra ir pra lá. Eu acredito em capetinha contra dente. Eu acredito. Contra ele dente. Eu acredito em capetinha contra dente lá e tal, com a blusa do Flamengo. Eu acredito. Eu acredito. Esse eu acredito mesmo. Então, por eu acreditar nisso, eu tenho lutado pela minha salvação. Lutado, às vezes eu erro, sabe? Mas eu tenho lutado pela minha salvação. E faz parte do meu caminho de salvação tentar salvar os outros. Claro. Sabe? Então, quando eu vejo, às vezes, uma pessoa que não tá caminhando para um lado tão legal da fé, eu tento pegá-la meio com aquele cajado de bom pastor. Não que eu seja um bom pastor, mas eu tento roubar o cajado dele e puxar a pessoa assim e falar: olha, talvez não seja esse um caminho ideal. Né? Às vezes, uma pessoa que você traz à luz do evangelho, não dizendo que as outras estão no caminho errado, porque não é pretensão minha fazê-lo, mas tentar puxar uma pessoa e falar assim: olha, eu acho que nós podemos seguir um caminho diferente, ou então um caminho mais maduro da fé. Quem sabe não é isso? Para ele reintroduzir a questão das aparições, nós temos duas alas. Do lado de cá, uma ala mais otimista, né? Do ponto de vista de uma fé processual, e do lado de cá, uma ala mais dizendo assim: talvez o povo não dê conta de outra coisa que não isso, né? Porque, enfim, vai lá. É isso aí, só voltando lá em Fátima. Fátima tem uma mensagem clara. As outras aparições, elas têm uma mensagem clara. Acho que Fátima é mais extensa, né? Tem 3 segredos, Eu acho que tem um desenvolvimento maior. Fátima é Aqui você começou a falar de Pernambuco e não terminou, por exemplo. Não, tem algo. eu não vou me aprofundar aqui na mensagem de Simbres, porque eu acho que eu posso acabar equivocando e levando as outras pessoas também a se equivocarem. Mas a mensagem de Fátima e a mensagem de Simbres, elas alertam muito contra esse chamado comunismo, né? Esse comunismo Fala muito de conversão. muito de conversão. Todos os apelos de Maria, eles têm uma ligação com a conversão. Que é o núcleo do evangelho. Que é o núcleo do evangelho. Crede no evangelho. Convertei-vos e crede no evangelho, né? Então, todo o apelo de Maria, e quando a gente vai pegar também alguns santos, todos eles vão nesse apelo de conversão, né? Você vai pegar nos evangelhos, Jesus cita várias vezes, né? Convertei-vos e vivereis, né? Convertei-vos e crede no evangelho, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo de vós. Então, as aparições de Maria e dos santos, elas vão muito nesse tom, né? Que eles aparecem para as pessoas acreditarem, né? Naquele contexto de Tomé, né? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Agora, Contudo, se você viu, acredite, né? Agora, eu sempre problematizo a questão psicológica, porque todo indivíduo que está tendo a visão, recebendo e por aí vai, ele também traz as suas questões, seus medos, seus traumas, seus fantasmas. Então, eu acho que nenhuma aparição está desvinculada disso. Claro. Penso, sobretudo aquelas que a igreja não reconhece, que pode ter muito de histeria, muito de paranoia, muito de consciência coletiva. Por isso que a igreja fala: o fiel não é obrigado a acreditar em nenhuma aparição de Maria. Claro. Ele não é obrigado a acreditar por causa... Quem é de Fátima que é mais famosa? Não, Nenhuma delas. Nenhuma aparição. Toda aparição é facultativa. A igreja- Até mesmo porque se for rezar o rosário, se for usar escapulário, rezar o texto da misericórdia, imagina, não dá, né? Se você for seguir tudo que tá nessas aparições, você fala seguir tudo, Não tem jeito. você vai usar uma medalha, um escapulário, um texto, uma cadeia, vai.
Não tem onde mais colocar. Falta gente para muito boa. Muitos especialistas, né, nessa parte psíquica, né, também da semiótica, né, da metafísica, que estuda esses fenômenos aí relacionados... Parapsicologia. Da parapsicologia, né, Padre Quevedo, trazendo Padre Quevedo para a mesa, né. Não Muitos- literalmente, Padre Quevedo. Pelo amor Isso não existe. Aí seria uma outra religião. Isso Outro não departamento. Não existe. Amava tanto Belo Horizonte que está enterrado aqui, Padre Quevedo. Exatamente. E não vem aqui agora, não é Não vem momento aqui para agora. aparecer, né? Mas se quiser, pode aparecer. Vamos fazer essa mesa sambar. Não. O que é isso? Mas Nossa Senhora, por enquanto. Nossa, só Nossa Senhora, Nossa Senhora não é Nossa Senhora tá bom. Jesuítas nos perdoem. Mas trazendo esse contexto agora, a gente se recorda muito de nomes como o Padre Quevedo e tantos outros que vão trazer a gente à luz algumas coisas importantes. Uma delas, Padre Samuel, e para quem nos escuta agora, quando a igreja ela fala que nós não somos obrigados a acreditar, é porque na fé nada é obrigado. Na fé nada é obrigado. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo talvez até meio besta. No batismo, no sacramento do batismo, o sacerdote, quem preside, ele pergunta para os padrinhos assim: vocês querem que fulano de tal seja batizado na fé da igreja que vocês professaram? Ou seja, a gente não pode celebrar um batismo sem antes fazer a profissão de fé daquelas pessoas que vão receber o sacramento. Claro, Na agora- crisma a mesma coisa. Então, há uma profissão de fé. Há uma diferença entre o sacramento e o que está acontecendo? Logicamente que é. Mas só para dar um exemplo, que a igreja não nos obriga a nada. A igreja Claro, mas quando você tem, por exemplo, as questões dogmáticas e as questões da tradição, você tem uma vinculação. Aí vamos chamar de vinculação. E se ela é vinculante, você, para ser católico, tem que crer naquilo. Não Claro. é obrigado. Mas, Claro. Quer dizer, não é que a igreja força, mas se você é católico, você tem que crer naquilo. Justamente. No caso das aparições, não, né? Não, então, é justamente o que eu tô falando. Por isso que eu falei que eu... Pra poder subir. Hã? É o carimbo pra poder subir. No caso No caso dos da dogmas, dogmática, ou Se acredito você que negar acontece. que Maria é mãe de Deus, virgem antes, durante e depois do parto, que ela é Imaculada Conceição e que ela é Assunta ao Desce. Céu, você tá fora. Desce. De tobogã. Você negou isso aí, Tá já dando tá a mãe fora. do homem, né? Rodopiando. Tá uma confusão. Rodopiando. E a gente Exatamente. encontra alguns bispos lá? São João Crisóstomo diz que o caminho para o inferno é pavimentado com crânios de bispos e as luminárias são os corpos, crânios dos padres, né? Os Crisóstomo luminares diz, são as cabeças dos bispos. são os corpos dos bispos pegando fogo. Então, Aí João Crisóstomo foi um dos maiores, né? claro. Então, mas Faz uma balada. é difícil. Mas o que acontece é a igreja, na sabedoria dela desses mais de 2000 anos, ela não nos obriga a acreditar em nada fora aquilo que são os dogmas de fé. Acreditar nas aparições de Maria é uma opção, né? Agora, eu como católico, eu posso falar, eu acredito muito na mensagem de Fátima. Eu acredito É a na sua mensagem de favorita. Fátima. Das aparições, então, é a sua favorita. Então, eu não vou usar esse termo favorita, porque eu acho que a gente acaba sendo pretencioso a ponto de falar, olha, essa Nossa Senhora aqui é mais bonita, entendeu? Essa Nossa Senhora aqui combina mais comigo. Não é esse o caso, né? Gente, Maria... Acho que é isso que acontece geralmente. Claro. Isso acontece geralmente. Eu sou... Tenta ocupar o lugar de Aparecida pra você ver. Então, eu sou apaixonado com a história de Nossa Senhora Aparecida, porque, como Dom Serafim, nosso eterno cardeal, dizia, Maria, Senhora de Aparecida, é a mãe preta do Brasil. Claro. E eu acho que ela é, de fato, a mãe preta E do ela Brasil. está nesse lugar por isso, porque ela simboliza essa negritude, essa Justamente. devoção. Ela tem a cara do nosso povo. É, claro. Ela tem o rosto, né? Eu acho que eu já disse isso aqui em outra vez que estive, mas eu acho que vale a pena repetir. Nessas minhas andanças Brasil afora, visitando santuários, paróquias, pequenas capelas dedicadas a Maria, eu pude perceber, padre, que Maria tem a cara do povo. Claro. Quando eu fui Vou longe, não. Eu vou a 800 quilômetros de Belo Horizonte, ali em Virgem da Lapa. Que é no limite já de Logo da ali. Bahia. É logo ali. Logo ali. Logo ali. Lugar que, lugar que eu já fui inúmeras Dá vezes. pra ir de Gontijo. Fui de Gontijo 14 horas de ônibus. Minha bunda doeu, rapaz. Mas foi bom, mas foi bom. Você patrocinar. Quando a gente vê ônibus Gontijo, a gente já imagina aquela estrada longa, com Isso. poeira e bastante braquiário. ao redor. E Gontijo, se nos Justamente. patrocinarem, Por favor, fala tá? que as cadeiras melhoraram. Eu conheci Dava o dono da gravar um papo Gontijo, que Cristiano. é falecido já, pessoa boa. Mas voltando ao assunto, eu me recordo que eu ficava reparando na imagem de Nossa Senhora da Lapa que apareceu em meio às pedras, 1800 bolinha, pelos bandeirantes, e eu vi aquela imagem na época Dom Marcelo Romano era bispo lá, hoje é emérito. Eu lembro que eu me olhava para Dom Marcelo, olhava para a imagem e falava, Dom, que coisa, né? Eu me vejo as mulheres daqui,
Eu vejo as mulheres que têm o costume de lavar roupa na beira do rio, né? Nos chamados fanados, né? Os fanados era o lugar onde o povo antigamente fazia a bateia do ouro, tentava tirar o minério, né? Tem até música bonita com isso, você que anda com o pé rachado, com a palha atrás da orelha, homenagem do povo do vale. E eu falava com o bispo assim, Dom, Maria tem o rosto do povo do vale aqui nessa igreja. Aí chegava em Aparecida e via, nossa, Maria tem o rosto do povo. Da mesma forma que um belo dia, quando eu estava apresentando um evento para TV Horizonte, eu te perguntei, você acha que você vai lembrar disso? Claro que sim. Falava, Padre Samuel, que interessante, né? A gente olhava para a imagem de Nossa Senhora da Piedade e falava, Nossa Senhora da Piedade tem a cara do povo de Minas. Mas será que não é uma mas é uma forma de aproximar o povo do divino ou uma forma de trazer o divino para perto do Eu povo? acho que as duas As duas coisas. coisas se Eu convergem. acho que há uma experiência espiritual verdadeira de Deus que quer se fazer mãe, quer se fazer colo, né? Nessas imagens, as aparições e por aí vai, né? Agora, há também os elementos humanos nas suas imperfeições. Nós temos que ter a clareza disso, né? Então, eu acho É que... por isso que eu disse, a Se- fé precisa ser convergente. É. Ela Porque às precisa vezes é trabalhar. simplesmente porque as pessoas fazem aquelas imagens porque é o que tá vendo todo dia, então não, vou fazer desse jeito mesmo. Tem uma... Já tá internado. É claro, toda... Porque na às vezes a verdade... gente tá romantizando algo que é muito simples. Porque, na verdade, a aparição não existe. Nossa Senhora não aparece, ela não volta. É visão. Nós chamamos de aparição como um termo corrente. É o popular. Então, se é visão, significa que o sujeito que está vendo, ele também tem uma parcela da sua subjetividade que está ali naquela questão, né? Eu acho que Claro. Agora, por exemplo, você perguntou de aparições, né? Eu sinto na minha vida, por história pessoal, um carinho muito forte Nossa Senhora de Fátima, né? E ligado à minha vida, por exemplo, nascimento, né? Apesar de não ser uma aparição, Nossa Senhora Auxiliadora, eu fui batizado aos pés dela e decidi ser padre diante da imagem dela. Agora, dessa que mais fala ao meu coração é Nossa Senhora de Guadalupe. Por quê? Eu vou dizer que é até alguma coisa polêmica. Eu vejo ela mais enculturada do que as outras. Com certeza. Acho que Fátima é um pouco menos do que é a E Aparecida. foi dessa forma que ela se mostrou. É. Até porque pela história, né? Ela Aparecida que apareceu não é no manto, aparição, né? Que a Aparecida não é aparição, né? Em ironia, né? Ela é uma imagem, mas não é a Nossa Senhora que apareceu, né? Mas dessas, acho que Guadalupe fala muito ao meu coração. Guadalupe tem a força desse povo da América, né? Esse povo sofredor. E como eu falei, Explorado, pela lenda, pela história, foi dessa forma que ela se mostrou. Já que ela apareceu naquele manto. Né? Claro. Eu tenho uma amiga, a Pamela, amiga nossa, né? Comum, que Claro. chegou de Guadalupe recentemente. Olha só. Né? E ela me contava em uma das nossas madrugadas, tomando bom vinho e falando coisas da vida, né? Da humildade do povo do México, que chega, às vezes, com uma pequena florzinha, assim, e tem o prazer de chegar e colocar lá em frente aquele manto do Juan Diego, que se tornou uma chuva de rosas, né? Para mostrar ao bispo que de fato era Maria. E aqueles caminhões de flores vindos das diversas partes do México, todos depositados à mãe, né? Então, Maria, ela de fato tem o olhar dela agora, independentemente das aparições, se acreditamos ou não. Maria tem o rosto do povo. Ela tem o olhar do povo, independentemente de como ela é representada. Se é negra, Claro. se é branca, se é indígena. Asiática. Se é asiática, Claro. independentemente da raça. Maria, ela quer ser mãe. E E do é santo- só isso. E Os as- santuários, eles falam que assim, um dos mais marcantes do ponto de vista dessa leveza da espiritualidade, Fátima e Lourdes, né? Sim. Porque a Aparecida, assim, claro, não estou dizendo que seja ruim ou bom, mas a Aparecida tem muito essa ideia do povão, aquela coisa toda, né? Aparecida é um santuário de multidões. E multidões. Agora dizem que Fátima e Lourdes marcam pela singeleza, né? E vocês não acham assim um pouco difícil do fiel, de alguns fiéis, dos fiéis mais dos leigos, bem leigos, lidar com essa, porque na verdade, se a gente for ver, cada aparição tem uma invocação. Claro. Como é que a gente trabalha isso com esses fiéis, para eles entenderem que cada aparição é uma invocação, mas se trata da mesma Eu acho Maria, que mãe de Cristo? Isso não está em questão para o povo, isso é uma elaboração para os teólogos. Para o povo não faz diferença nenhuma. O povo simples, via de regra, não precisa dessa elaboração da fé. Santa Maria, Mãe de Deus, a mesma coisa para todas. E olha em lugares que você tem de sincretismo, como o caso da Bahia, por Exatamente. exemplo, né? Onde Ah, as Bahia, divindades que representam o Senhor do Bonfim e Nossa Senhora são casadas entre si. O povo acha que o Senhor do Bonfim é o... esqueci lá o quê? Nossa Senhora é não sei o quê. Aí você pergunta assim, mas então quer dizer que o Senhor do Bonfim é casado com a mãe dele? Não, de jeito nenhum. Então, entendeu? É
pra você ver, a cabeça. O povo não elabora isso, não faz diferença nenhuma. Essa teologia mais abstrata, a contradição, faz diferença nenhuma pro povo. Não, E isso forma alguma. faz bispos por aí E quando você... virarem do estômago. Justamente, porque- você vai chegar, por exemplo, na Bahia, que recentemente viveu um conflito lá referentes às devoções, né? Uma confusão danada, porque o sincretismo na Bahia, ele chega algumas vezes a incomodar. Claro. Ele incomoda. Isso aí não tem Você como. veio dos- Eu acho bonito, é intragável. vou a Salvador sempre, gosto muito, mas chega em alguns momentos a gente que tem um pouco de conhecimento, a gente fica meio abismado, assustado. É porque desconfortável. é desconfortável. Porque a gente descobre que tudo aquilo que a gente pregou a vida inteira, para alguns não vale nada. Mas que religião que não é sincrética, que movimento, que reprodução de Maria não é sincrética. isso Sabe não é que uma Santo coisa- Ambrósio visse a gente reproduzir imagem como a gente reproduz? Vou dar um exemplo aqui. Já jogou o negócio na minha frente pra dizer que a gente tem que calar a boca. Mas dou um exemplo pra vocês. A Imaculada Conceição, ela é o quê? Ela é uma mulher vestida de camisola. Bem gente. Justamente. sutil, ele é bem sutil. Isso. Entende? Então, imagina, os ortodoxos veem a gente reproduzir Maria daquele jeito, deixando São José encostar a mão nela, eles ficam escandalizados. Mas pro nosso barroco, É Imaculada comum. Conceição e Nossa Senhora do Rosário, eles partilham. Então, quer dizer, todo movimento religioso... É a mulher portuguesa. Pronto, é Como sincrético. tiver sincrético. É sincrético. E quem dizer isso, eu desafio a dizer que o A bem da contrário. verdade, Maria tem o rosto do povo, ela é a nossa mãe, ela está conosco, independentemente se ela anda aparecendo ali na esquina daquela rua ali, ou se ela continua lá nos céus a esperar por nós na hora do nosso E se ela passamento. aparecer, ide ao psicólogo e ide ao bispo. Pelo menos para ter certeza se é ela mesmo. Ou se você é um não está fantasma. doidão. E se você tiver fumando, Exatamente. Se cuidado com a maconha que você anda fumando. Claro. Porque apareceu uma canova aí agora que anda matando os outros. Mas que aparece. Nós Aparece, queremos claro. de Deus e nós. Só uma- Rogai por nós. Brincadeiras à parte, você que ouviu essa nossa conversa, quer saber mais sobre a fé, nesse ponto de vista jovem, bacana, que a gente tenta trazer para você a cada semana, acessa aí Papo de Sacristia no YouTube, também nas nossas redes sociais. Deus te guarde, os anjos te protejam.